Saudações meus colegas, minhas colegas, simpatizantes do agronegócio. Meu nome é Lucas Schalf, sou engenheiro agrônomo da Rural Service. Estou aqui hoje na presença do Humberto Duarte, engenheiro agrônomo desde 1981, agrônomo de cooperativa por 29 anos, hoje produtor rural, produtor de soja. Estou com o João Paulo Schalf, meu pai, também engenheiro agrônomo, fundador da Rural Service. E é com muito orgulho que anuncio que hoje gravamos o 10º episódio do Resenha Rural. Sejam muito bem-vindos novamente, todos os nossos ouvintes. Obrigado pela presença aí ao longo desses 10 episódios. Vocês são muito importantes para agregar aqui com a gente nosso conhecimento, essa troca de experiências. Então, para quem está no YouTube, peço para que deixem comentários, além de curtidas, interajam conosco para a gente estar sempre podendo evoluir, trazendo temas pertinentes que são do interesse de vocês, da nossa comunidade. E quem está no Spotify, por gentileza, classificar o podcast, que isso também dá bastante engajamento, para que a gente possa ter uma classificação boa lá, consiga aparecer e continuar promovendo o desenvolvimento do agronegócio, que essa é a nossa missão. Parabéns, Lucas. Obrigado, Humberto, por aceitar o nosso convite. Parabéns à Rural Service pelo 10º podcast. E obrigado a vocês, nossos queridos ouvintes, e vamos em frente. Então vamos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história da soja. E por isso não é para ser uma aula de cursinho, né? Estilo aula de cursinho, para ninguém estar fazendo vestibular aqui. Queremos pegar uma visão empresarial, uma visão agronômica, uma visão social do contexto, a importância que essa cultura trouxe para nós. Não falar que veio da China, lá de não sei da onde, não é esse, acho, o nosso objetivo. Mas para quem não sabe, a soja veio da China, né? Eram plantas rasteiras, foram cruzadas aí ao longo do tempo, trazidas para o Brasil ali no início dos anos 1910, 1920. Começou lá no Rio Grande do Sul, na região de Santa Rosa. Inclusive, posso aproveitar e mandar um abraço para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Leonardo, perito da Rural, de Júlio de Castilhos, um abraço aí, tá inclusive com o braço enfaixado, trombou de moto num cavalo. Então, quero desejar boas melhoras para ele, pro Léo ali, Leonardo Stefanello, e pro nosso outro perito de Bagé, o William Johnston também. Então, nossos colegas gaúchos, devemos muito do que nós vivemos hoje na soja para os produtores do Rio Grande do Sul, né? Ali começaram a cultivar soja para alimentação dos suínos, principalmente, como uma alternativa de cultura de verão para a sequência do trigo. Que era a principal cultura. Exatamente. O trigo como principal cultura. Imagina como é que não era na época, né? Você estar nos interiores dos estados, com baixa mecanização, questão de saneamento básico na zona rural, e a gente enxerga como o desenvolvimento da soja, ela também alavancou o IDH da população do campo, né? O índice de desenvolvimento humano, o que a soja trouxe socialmente para o Brasil também tem um impacto incrível, né? E é isso, acho que nesses anos aí 50, 60, bem nos primórdios, por que vocês imaginam que a soja é uma cultura tão importante e está tão plantada, tão em alta no mundo todo? O primeiro passo é você considerar o histórico dela, como você comentou. Já é uma planta originária da Ásia e tipicamente de cultivo da Ásia. Já era uma base alimentar da população da Ásia. E que depois, como muitas atividades agrícolas, foram se espalhando pelo mundo, né? Como milho e outras plantas através de melhoramento. E foi chegando aqui, no nosso caso, mais foi para adubo verde. Ela chegou no país que você é adubo verde. E depois, com o advento de melhorias genéticas e as coisas foram avançando, ela tomou o caráter comercial que ela atingiu hoje, né? Ou seja, já entra no processo um pouco mais avançado da informação.
mas ela deu um grande boom a partir do momento que houve a tropicalização, vamos falar de Brasil então, onde houve a tropicalização da planta, porque é uma planta originária da Ásia, ela não tinha um comportamento específico para as regiões dos trópicos, né? Eu devo isso aí ao grande trabalho que a Embrapa fez no Brasil de tropicalização da planta da soja, né? Porque a matriz da pesquisa era Londrina, com a criação da Embrapa Soja, mas ao mesmo tempo esse grupo de pesquisadores faziam os fomentos e as análises e pesquisas em diferentes estados e regiões do Brasil. E baseado nessas experiências, nesses ajustes de genética, é que foi chegando no formato da planta que se caiu como uma luva na região tropical. E hoje, inclusive, genética brasileira foi passada para o Paraguai, foi passada para a Bolívia, foi passada para a África. Outros países se beneficiaram dessa pesquisa que ocorreu de forma federal no nosso país. E isso fez com que a planta fosse ganhando cada vez mais espaço e depois como uma grande fonte de proteína, né? Porque ela é uma base de proteína para alimentação animal, né? E nós consumimos muita proteína da soja de forma convertida, né? Através do consumo de carne de frango, de porco, de leite, outros derivados, né? Mas você vê que interessante, né? Eu sou nascido debaixo do pé de café, mas sou criado debaixo do pé de soja, né? Que ano? Contextualiza. Eu sou nascido em 65, né? E assim, o último suspiro que eu me lembro do café, depois da grande geada de 75, foi 81, que teve uma geada que praticamente na nossa região foi o divisor, né, da lavoura de café para a mecanização. O café, ele parava ali, por exemplo, Guarapuava ainda já se plantava café ou já era muito frio o café? Não, já era muito frio. Norte do Paraná. Até Ivaiporã, até Ivaiporã ainda tinha algumas lavouras de café. Centro do Paraná para cima. Assim. Tanto que tem um patrimônio de Ivaiporã que chama Jacutinga, que ainda hoje é o lugar do café, né? A Jacutinga ali em Ivaiporã. E como tem alguns pequenos polos ainda que resistiram, né? Que até hoje ainda tem. Mas assim, a grande transformação foi no início dos anos 80. Que calhou justamente com... Eu vejo 3 fatores aí, né? O primeiro deles é tecnologia. O segundo foi o êxodo rural. Porque quando o café ele deu a geada e esse pessoal todo não tinha que vir para a cidade, né? Então esse êxodo foi muito grande, muito rápido. Então começou a diminuir muita mão de obra no campo. Sim. E a alternativa era a mecanização. Né? Então isso veio dentro de um contexto muito natural, né? Isso não foi nada planejado, isso aconteceu, né? E aí a pesquisa, o mercado teve que ir se adaptando a essa nova realidade que foi o crescimento da soja. E aí eu me lembro muito bem quando eu era menino de 12, 14 anos, e aí eu ia com meu pai ver soja, o pai plantava soja na fazenda, e a soja era enorme, e eu ficava com medo de entrar, porque era soja que dava 1,80 m de altura, né? Então era muito comum isso. A soja ela tinha meio metro de canela, né? E só produzia na ponta. Então isso que o Humberto falou da tropicalização. Isso que anos 80? Anos 80, né? E passou por uma grande trabalho de melhoramento genético, mas muito grande. Muito forte. Né? Muito forte. Porque você vê, nós saímos de cipó, depois passou a ter árvore de soja, para chegar onde nós temos hoje sojas pequenas, engalhadas, alta produtividade, foco no grão, né? E sem falar da transgenia. Aproveitando o gancho dos anos 80 que o João comentou, se a gente analisar aqui, vamos fazer um paralelo junto com o plantio direto, porque essas coisas andaram juntas, né? O plantio direto foi desenvolvido no Kentucky, nos Estados Unidos, em 1973. Em 74, aqui em Rolândia, na cidade de Rolândia, no Paraná, já começou alguns produtores fazendo um teste. No momento que não tinha máquina específica, não existia herbicida, ou seja, mas era pela vontade e pelo peito de fazer as coisas. O que existia de maquinário nessa época? Porque eu imagino que as plantadeiras, as colheitadeiras, elas vieram assim, depois dos anos 50, né? Já existia plantadeira convencional. Era com cavalo. Se você olhar o histórico, era puxado até por animal, né? Por animal, tinha trilhadeira, né? Cortava na mão, depois batia. O primeiro grande boom, eu imagino que deve ser as máquinas, né? Porque aconteceu assim, já logo no
nessa chegada de 73 para os anos 80, começou um programa de desenvolvimento do plantio direto. Basicamente, falando de novo do norte do Paraná, houve uma situação que é interessante. O Instituto Agronômico do Paraná fez um convênio com o grupo GTZ da Alemanha, e vieram grupos de pesquisadores que começaram a trabalhar solos no norte do Paraná, fomentando a questão de rotação de cultura, entendendo a combinação das rotações, e a coisa foi evoluindo. As máquinas começaram a ser construídas já naquele período ali, no início dos anos 80, mas também elas não eram máquinas muito boas. E sempre o produtor, como é muito curioso, ele é ativo, né, para resolver os seus problemas, né, eles começaram a fazer muitas adaptações, e muitas dessas adaptações saíram do campo e foram para as fábricas. Foram para a indústria, exatamente. Foram para a indústria copiando aquilo que o agricultor fazia, principalmente na região de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, onde os produtores tinham muita estrutura de oficinas e tudo lá. Eles foram extremamente ativos e eles criaram muitas tecnologias ali. Isso foi sincronizando com a pesquisa oficial e o que vinha acontecendo. Então, a partir do início dos anos 80, começou a avançar mais fortemente o plantio direto. Naquele período ainda se tinha muita dificuldade no controle de ervas daninhas, não tinha herbicidas específicos. Às vezes foi tendo ganhos de mecanização, mas tinha também dificuldades no controle de erva daninha. E a soja foi caminhando junto com todo esse processo, né? Era um boom de tecnologias que estavam acontecendo, sendo criada naquele momento, e a soja se posicionando cada vez mais. Ela foi crescendo, né, como atividade, e depois entrou a era da exportação e viram que era uma fonte de proteína maravilhosa, né? E depois ela expandiu para o Brasil todo, né? Agora, teve 2 programas que foram fundamentais para esse desenvolvimento, que foi o programa de conservação do solo, né, Humberto? Sim. Nos anos 80, né? E o programa de calcário, né? Foram 2 programas, assim, que mudaram o cenário completamente, que viabilizou, por exemplo, a soja na região de Camorão, né? Os próprios Campos Gerais, né? Se a gente fala assim, a terra de Samambaia, o que é a terra de Samambaia? É terra ácida, né? Então, todas essas terras que, lá no começo, para falar, não quero que a terra de Samambaia, quando chegou o programa de calcário, viabilizou tudo. Então, Campo Mourão, Mauá da Serra, valorizou Gerais, regiões aí que eram consideradas assim, nichos de ruins, ninguém queria, mas explodiram. Não, ali não quer porque é terra de Samambaia. Né? Mudou hoje muito. São os lugares que mais produzem. Né? Vê que interessante. São zonas hoje de altitude melhor, né? Isso aí. Mas ela continua sendo uma cultura tropical. Se você comparar com as regiões de altitude, ela ainda alcança tetos de produtividade na região um pouquinho mais quente quando comparada na região mais alta, onde o milho ganha espaço pelo teto de produtividade e acaba o milho sendo a principal cultura de verão hoje em algumas regiões de altitude mais elevada. Porque aí a produtividade do milho é muito elevada. Muito elevada, né? E eu gostaria de lembrar um outro fator que aconteceu, foi o seguinte, se a gente está falando um pouquinho de história, né? Na época do presidente Collor, ele fez um programa de desburocratização. Então tinha um monte de coisa nesse país que desburocratizava, cortava. Uma das coisas que no governo dele fez foi fechar o CETRIM. Para quem não sabe, o CETRIM era um órgão federal, se não me engano ele era até vinculado ao Banco do Brasil, se não me engano. E qual era o papel dele? Era comprar o trigo do agricultor brasileiro. Então, qualquer produtor que plantasse trigo, o CETRIM comprava e ficava numa bolsa de matéria-prima, né, de estoque regulador do governo, que ia soltando. E, ao mesmo tempo, o governo importava trigo de alta qualidade, Canadá, Estados Unidos, outros países, e acabava mesclando com esse trigo brasileiro, que não era um trigo muito bom. Tá? O que aconteceu naquele momento que ele fechou o CETRIM? No outro ano não tinha ninguém para comprar o trigo brasileiro, porque era de baixa qualidade, muito ruim. Talvez os mais antigos sabem disso. Né? Ele não chegava nem perto do que era o trigo importado. Então, o que os moinhos faziam? Eles quase que eram obrigados a pegar parte do trigo nacional e fazer o blend com o trigo importado, para poder desovar aquele processo. A partir do momento que foi extinto o CETRIM, deu quase que foi um knockdown na agricultura do trigo no Paraná. Paraná não, no Rio Grande do Sul, em toda a região do trigo. Não tinha mercado. Não tinha mercado. Os produtores ficaram sem pai, sem mãe para plantar a cultura de inverno. Ele plantava trigo, vendia para quem? Para ninguém queria, porque o moinho pegava trigo direto, de alta qualidade, importado, e fazia produtos acabados industriais muito melhor, com custo Deixa menor. Aqui, então, a propósito de nós fazer sobre o trigo. Então. Aí, o que é que isso gerou? Isso gerou um outro impacto na agricultura brasileira sem precedentes. Eu vou tentar explicar para vocês agora.
Aí o produtor começou a analisar, puxa vida, eu vou plantar trigo não me dá, não tenho condição de vender, eu vou pôr milho nesse trem aqui. Ele plantava a soja, ia nas revendas, comprava o milho que sobrava do verão e plantava. Só que era sem nada, não tinha conhecimento do milho num período de inverno, você entendeu? Eram materiais com período, como eu falo, aqueles períodos de calorias muito longos, eles não estavam adaptados, mas era a ordem do dia, os produtores começaram a comprar semente de milho e jogar no inverno, né? E aí isso foi criando uma área gigante de milho depois no inverno. O que os produtores automaticamente começaram a fazer? Começaram a colher bem, né? Não, teve uma situação. Eles percebiam que o milho não é que produzia bem, ele produzia mal e ele começou a puxar o plantio do soja para mais cedo. Que o histórico de plantio era a partir de outubro. Isso. 15 de outubro a 15 de dezembro. O nicho de plantio, considerando novembro, como o melhor período. De verão também. De verão. Aí ele falou, eu puxo a soja para outubro. Mais cedo. O que aconteceu? Deu um chabu na atividade de soja. Por questões de fotoperíodo da planta, a planta ficava com 2 palmos de altura. Ele perdia 50% de produtividade no soja para favorecer uma melhoria na produtividade do milho. Isso deu assim, uma informação para o mercado de pesquisa e de indústria muito grande. O que aconteceu? As empresas produtoras de genética de milho correram para desenvolver uma genética de milho adaptada a esse período semi-temperado. Vamos falar assim, o inverno brasileiro. Dias mais curtos. Dias mais curtos e tal. Que é essa excelência que nós temos hoje. Milhos altos, de alta produtividade, num período de outono e inverno. E, por outro lado, a soja que era determinada, ela tem um crescimento fechado, porque ela recebia indução do florescimento, ela ficava pequenininha. Num determinado momento, começou a aparecer umas variedades da Argentina de crescimento indeterminado, mas já tinha indeterminado no Brasil. Isso, cresce, floresce, depois dá o estanque e ela fecha o ciclo dela. Quando os produtores começaram a colocar a soja indeterminada em outubro, ela voltou a ter um crescimento satisfatório e teve um impacto menor na perda da produtividade. Entendeu? Então foram 2 situações que fez assim, a pesquisa correr rápido, a genética dos milhos também, e sincronizou o que nós temos hoje. Uma área enorme de soja no Brasil plantado antecipado, sem tantos prejuízos da produtividade em função do ajuste tecnológico que aconteceu, e milhos adaptados para o período de inverno, né? E o trigo ficou nas regiões mais altas. Né? Então a gente hoje já sabe que planta o milho até o dia 15 de março, por ali, depois abre a janela para o trigo, né? O que aconteceu? Hoje você tem uma região no país enorme que você planta soja e milho. Isso só existe no Brasil, no Paraguai e na Bolívia. E na África não tem, porque não tem ninguém pesquisando e ninguém fazendo isso lá. Isso não existe em lugar nenhum do planeta. Você entendeu? Essa condição de você ter 2 culturas no mesmo ano, mesmo você correndo um risco de ter uma geada precoce. 2 culturas tropicais. Olha que coisa interessante. Tá? Isso foi uma iniciativa de produtores que começaram a querer buscar alternativas e que, de repente, forçou todo mundo que está na cadeia a se mexer. E chegou nesse boom que o Brasil está hoje. Você imagina o impacto econômico que deu no nosso país você ter 2 safras de verão no mesmo hectare. Olha, fantástico. É uma coisa muito, muito, muito impressionante. Né? E aí, assim, com a chegada dessa de variedades de crescimento indeterminado, fez com que as outras empresas também corressem atrás de buscar esse nicho de plantio antecipado da soja. Hoje a planta soja em setembro. Só para explicar quem não conhece, o que o Humberto fala de crescimento determinado e indeterminado é que as cultivares de hábito de crescimento determinado, elas crescem e quando elas atingem o fotoperíodo para o florescimento, elas cessam o crescimento, ou seja, soja pequena, poucos nós produtivos, baixa carga, baixa produtividade. Isso aí. E aí trouxeram da Argentina, né? Apareceram algumas variedades e por coincidência foram plantando antecipado e elas cresciam mais que as outras. Elas floresciam e continuavam crescendo. Aí Então as perdas eram menores e isso aí já deu um outro alerta para o setor de pesquisa, né? E foi crescendo rapidamente. Tudo é meio sincronizado, né? Diz que o homem só é criativo diante de dificuldades, né? Quando ele tem problemas. Ele inventou a roda, a geladeira, o avião, diante das suas dificuldades. E essas coisas que aconteceram no campo também, e como assim na tecnologia do plantio direto. Você pega uma região com solo pesado como o Norte do Paraná, algumas regiões de Santa Catarina, ou do Rio Grande do Sul, que é argiloso, né?
tem que ter máquina própria para isso. Eu lembro que alguns produtores que saíram aqui do Paraná e foram para o Mato Grosso e levaram as mesmas máquinas para lá, numa região de terra mais leve, e perdiam o plantio. Porque tinha um sistema diferente do facão, das rodinhas fecharem os sulcos, entendeu? Plantava na mesma profundidade e perdia todo o plantio. Até que o cara percebe, o produtor percebe a diferença, faz o ajuste do equipamento. Então, são todas dificuldades que vão fazendo com que as pessoas vão se ajustando, né? E ninguém imaginaria que o Brasil seria hoje o maior produtor mundial de soja, né? Agora, uma coisa que nessa caminhada de dificuldade, pouca gente se lembra de uma história, é uma tragédia, né, Humberto? Teve nesse desenvolvimento da soja no Brasil inteiro, né, e essa expansão que houve através da pesquisa, teve uma tragédia que foi um acidente aéreo, né? Teve, sim. Pesquisadores do pessoal da Embrapa. Da Embrapa. Como a unidade de pesquisa oficial da soja era no Paraná, e até hoje, né, na cidade de Londrina, né, o grupo de pesquisadores estavam trabalhando em diferentes regiões do país. Viajavam o Brasil todo, buscando as possíveis regiões que pudessem estar trabalhando o conhecimento científico dessa atividade. E por uma fatalidade, teve um acidente, acho que, se não me engano, na região de Imperatriz, se não me engano, Maranhão, onde caiu um avião e que uma parte dos pesquisadores focados nesse projeto vieram a falecer. Mas o projeto não parou, ele continuou. Nós temos a grande bandeira do Romeu Kill aí na cidade de Londrina, que foi um dos grandes responsáveis por esse projeto todo de tropicalização da soja, né? E essa tecnologia está aí hoje praticamente mudando a economia mundial, porque o Brasil hoje se tornou uma matriz de produção de soja, uma das mais importantes do mundo, né? E com um território incrível ainda para ser explorado, né? Pelo menos em áreas, né? Esse é um outro fator que você pode analisar, por exemplo, tanto Mato Grosso do Sul, Paraná, quem mais Goiás, São Paulo, a integração lavoura-pecuária virou uma marca como tecnologia. Foi. E isso fez com que se otimizasse muitos solos ruins, como o Lucas comentou lá atrás, que melhorou o solo, veio o programa do calcário, que o João comentou e tudo. A integração lavoura-pecuária está fazendo a recuperação de solos muito ruins no Brasil inteiro, né? E solos isso, degradados, entendeu? E essa coisa está sincronizando de tal maneira que você está cada vez mais colocando sojas em outras regiões. Isso vai fazer com que o Brasil possa dobrar, triplicar a produção sem abrir um palmo de terra nesse país, não derrubar mata, não. Se otimizar a área que está aberta hoje e recuperar esses solos com essas tecnologias hoje que estão disponíveis, é fabuloso. É um volume de produção de alimentos assim incalculável, sabe? Calculável porque tudo é medido em matemática e hectare. Mas é uma coisa invejável. E o mundo sabe disso, né? E a gente tem que também dar uma palmatória a algumas pessoas que fizeram grande diferença. São os empreendedores que foram os multiplicadores de genética, né? Sim. Gente que resolveu encarar esse mercado lá nos anos 80, FT, né? O Rosa, né? Lá do Rio Grande do Sul, né? Entre outros, Brasil afora, que resolveram se unir à Embrapa, ao IAPAR e as outras instituições, né? De produção de genética, e para multiplicar isso e levar para o campo, né? Para garantir boa semente de qualidade, né? Genética boa, genética adaptada, né? Então você vê que é uma cadeia. Esse mercado de soja ele é fabuloso por isso, né? É uma cadeia de gente que trabalhou desde lá do melhoramento genético, depois veio para produção dessa semente, depois a distribuição dessa semente, e aí o produtor que faz tudo acontecer, né? E agora acho que a gente podia falar um outro ponto também, que foi o grande boom, foi a transgênica, né? Porque a partir do momento que as pesquisas com transgenia foram evoluindo, né, muitas empresas passaram a apostar na genética os seus ganhos. Tinha muita empresa de química que viviam vendendo química, inseticida, fungicida, essas coisas, né? E eles reverteram os faturamentos através de vender genética. Então você viu um boom de repente de empresas grandes, multinacionais, começando a comprar empresa de semente. Quando isso? Isso já foi para 90 para cá, 2000 para cá foi mais forte.
É porque assim, 2000, bem mais próximo. A transgenia, ela começou aqui no Brasil, mas vindo da Argentina, né? Então, até a soja eles chamam de Maradona. A Isso soja, mesmo, chamava ela de Maradona. De Maradona, era uma sojinha que ela vinha, que ela era RR, né? Ela é resistente a glifosato. Isso. E no Brasil não podia, era proibido, não tinha ainda a certificação, liberação da transgenia no Brasil. E o pessoal não esperou não, o pessoal trazia... Imagina a contaminação que não acabava vindo. Sim, muita coisa. Não estava liberado, mas tinha. Mas tinha um monte. Não, e a soja transgênica pirata, ela chegou no Mato Grosso. Né? Ela veio Rio Grande do Sul, subiu Paraná, subiu Mato Grosso e foi embora. Até que não tem jeito, né? E o impacto, qual que era o impacto dessa tecnologia nova, o RR? No início era controle de erva daninha. Mas, sim, resolveu. Resolveu. Grande parte resolveu. Menos aplicação, maior eficiência. Uma aplicação. Era erva larga, erva de folha larga, erva de folha estreita, todas elas. Aplicava o glifosato e limpava. Era uma benção, era fácil demais, bom demais. Muito fácil, porque você pegava os produtos para controlar uma folha larga, por exemplo. Tem que pegar o estágio com 2 folhinhas, 4 folhinhas, 3 pares de folha, coisa assim. Se você não pegasse aquele estágio, certo, você não tinha o controle bom. Então, como sempre no campo tem plantas com diferentes estágios, sempre sobrava. Você sempre tinha lavoura. Às vezes tinha que usar o dessecante, né? Mas foi evoluindo rápido. A parte química evoluiu muito rápido no controle de erva daninhas, né? E aí as empresas começaram a colocar a genética no milho e no soja. E elas começaram a trabalhar. Aí a disputa ficou mais forte. Porque já não era mais uma Codetec do Paraná, só uma Embrapa, o FT, como o João falou. Veio empresas multinacionais já trazendo tecnologia. O impacto foi muito grande no negócio, inclusive dessas outras empresas mais familiares também. Sem querer polemizar, mas polemizando já. E como vocês veem hoje a transgenia ainda? Porque pelo jeito teve um impacto muito grande e era muito bom, e isso ainda é tão bom assim? Eu vejo como uma grande ferramenta de verticalização da produtividade. Eu também. Eu, quando comecei a trabalhar de agrônomo, eu lembro que eu fazia o projeto de custeio, a produtividade do trigo era 80 sacos por alqueire, 70 sacos. Estava lá o VBC, os antigos devem lembrar disso aí. Era o teto máximo. É 35, 40 sacos por hectare. De repente começou a subir, a soja foi subir. Isso vem desses investimentos em genética, você entendeu? Hoje já se tem empresas pesquisando proteínas que têm a melhor digestibilidade no trato digestivo do suíno, no trato digestivo da ave, da vaca. Para quê? Para que você tenha um produto, mesmo que seja o milho, que seja a soja, mais adaptado e melhor conversão alimentar no suíno do que no frango. Você põe o mesmo produto. Então tem muita coisa crescendo atrás de genética. As plantas mais tolerantes à seca, que tem um enraizamento maior, que já estão... Isso já é tecnologia, está disponível aí, ué. O Lucas acompanha o SESB, né? A produtividade do soja alcançada no SESB está passando de 100 sacos por hectare. Mas é. Né? Então você vê, olha onde é que nós estamos chegando em produtividade. Alguns ajustes ao longo dos anos vão acontecendo. Seja em enraizamento, seja em teor de proteína. Por exemplo, eu lembro uma vez uma palestra falou que a soja dos trópicos tem mais proteína que aqui no sul. Eu me lembro que até a Codetec começou a desenvolver um projeto no Paraná de fazer o ajuste de proteína da soja daqui, porque se fosse importar a soja do Maranhão e daqui, o importador levasse uma soja, uma tonelada lá do Maranhão, e tirava mais proteína da tonelada de lá do que de uma tonelada do Paraná, porque é uma região mais fria. Então isso provocava até uma mudança também de comportamento, de forma que os pesquisadores tentavam corrigir isso aí, porque o mercado lá na frente poderia ter uma avalanche de soja. Não, prefiro aquela lá que tem mais proteína, aquela lá que tem mais óleo. Você entendeu? Agora eu quero voltar num assunto, só para fazer um adendo aqui, né? O que tornou a disseminação da soja transgênica tão rápido, que na época o RR, né? O agricultor se encantava. Muito fácil. Se encantava, porque não tinha ainda erva resistente, né? Ele fazia uma aplicação de glifosato sem preocupar com época, com nada. Sabe aquela soja mal horrível no meio do matagal, o cara aplicava o glifosato, ele limpava. Era praticidade, praticidade. Ele limpa, então, era aquela coisa... Economia também, né? Era bom demais. Sim. É claro que
e o cenário mudou completamente. Né? Hoje nós temos várias ervas resistentes, né? Nós temos várias... foi negligência em parte? Foi, claro. Porque que só fez uma coisa aquilo durante anos. A facilidade leva à dificuldade, né? Então, é bom demais, é fácil demais, eu negligencio, eu me relaxo, eu não cuido de detalhes. Mesma coisa quando veio o BT no milho, né? O BT veio controlar lagarto. Nossos primeiros BT que vieram controlou, beleza. Só que ele não deixa bordadura, não deixa... É a facilidade que vai levando ao relaxamento. Ontem mesmo eu fiz vistoria num milho com tecnologia para lagarto e tinha 20% das plantas danificadas por lagarto. Por lagarto. Então, isso. Então, isso é uma pena, né? Fala assim, é a questão assim, né? É a facilidade que leva à comodidade, que leva ao relaxamento, que volta na dificuldade, porque a natureza se recompõe e não tem jeito. Só que o que eu vejo, assim, eu sou geração glifosato. Na faculdade, quando eu acho que quando eu estava saindo já estava aparecendo resistência, estava aparecendo já amargoso, buva e tal. Mas assim, a gente via aquilo como sendo uma coisa assim que era perfeita, era o glifosato tal e resolvia. E ao longo desses anos, a gente tem observado o produtor tendo que gastar cada vez mais, adquirindo outros produtos para tapar esse buraco que existe do glifosato. E a mesma coisa acontecendo com a lagarta. Eu vejo assim, ó, a RR foi uma tecnologia que acho que durou uns 10 anos, né? Uns 10 anos ou mais, sem resistência, e no redondo e tal. Foi muito bom. Só que daí depois do BT... as outras, até a própria tecnologia intacta e tal, parece que está sendo a natureza tem se adaptado mais rapidamente para concorrer com a transgenia. Eu não sei até que ponto isso é viável economicamente para as empresas. Mas tem, Lucas, que respeitar a questão da tecnologia. O João botou que o cara abordou assim, ó, vai pela facilidade. E nem sempre é assim. Você tem que escrever, você tem que planejar o teu sistema de produção de médio a longo prazo. Entendeu? De maneira que você possa fazer uma rotação, que você trabalhe com um pouco de herbicidas de milho nessa área, que altere um pouco o banco de sementes. Isso são tecnologias já explícitas, delegadas, só que o produtor não faz. Alguns fazem, outros não. Né? Se ele trabalhar com nicho de tecnologias disponíveis, esses impactos negativos, né, eles são minimizados fortemente, entendeu? E aproveita a tecnologia do transgênico com outras tecnologias, né, para poder ganhar sobrevida ou mercado, melhorar a rentabilidade do imóvel, né? Mas vai muito pelo que o João comentou, vai pela facilidade. Mas ó, você vê que interessante, ó, nós somos aqui 3 engenheiros agrônomos de 3 gerações diferentes. Eu sou formado em 88, Humberto é formado em 81, né? 81, e Lucas em 2014. Né? Mas dentro da academia, na escola, nós aprendemos a mesma coisa, que é a rotação de cultura, a rotação de produtos. Aprendemos na escola que você fazer sempre a mesma coisa, você gera resistência. Seleção natural. A gente aprendeu isso lá na escola. Né? A gente aprendeu a fazer manejo de pragas e ervas e doenças no campo, observando o que tem. Integrado, né? Manejo integrado, para poder aplicar o que precisa no que tem na quantidade certa, né? Só que nós mesmos, e o produtor não é diferente disso, vai buscando o meio mais fácil para aumentar a escala, né? Então, eu, engenheiro agrônomo, tenho capacidade para atender 50 produtores, então eu acho ferramenta para atender 100. O produtor, ele planta com excelência 200 hectares, então ele dá um meio para plantar 1000, né? E assim é natural, né? É do ser humano, é da busca da comodidade, da eficiência em escala. E nem sempre a eficiência em escala, ela dá luz ao detalhamento, né? E quando a gente fala de vida, que a agricultura, pecuária é vida, não é? A gente lida com uma planta que nós queremos produzir, mas essa planta está num meio onde ela tem centenas de variáveis, entre elas outras pragas, outras doenças e outros competidores afins por aquele espaço.
né? E o cuidado em detalhe daquilo tem que existir sempre. Sim. Né? E tudo que a gente passa por dificuldades ao longo do desenvolvimento da soja, em algum momento houve um relaxamento que trouxe uma dificuldade e que tem que trazer uma solução. E aí essa solução fica por um tempo e vem uma dificuldade porque a gente relaxa, né? Por questões dessa natureza humana, que é buscar escala, que é buscar facilidade, que é buscar, né? E assim funciona. E assim nós vamos sempre, né? Eu vejo isso como um caminho muito natural, né? No desenvolvimento das coisas. E tem muita tecnologia vindo ainda. Tem muita coisa importante para vir. Se você vê a escala de avanço de produtividade, é impressionante. Você vê em poucos anos, assim como foi dando saltos no milho, saltos na soja, né? Então, isso aí é irreversível. Se você pensar 500 sacos de milho por alqueire, 200 sacos por hectare... Já é realidade. Já é realidade. Isso era coisa só dos americanos, porque estava lá na zona temperada, com o cliente e tal. Mas a tendência é cada vez se fixar mais, né? Em relação ao impacto tecnológico, voltando agora um pouco no passado, eu queria ver também a questão da mudança social. Vocês que viveram assim a transição aqui agora na região norte do Paraná do café para a soja, o impacto que teve essa questão, assim, toda essa cadeia de as mecanizações que vieram colheitadeiras para cá, vieram plantadeiras para cá, e ao mesmo tempo o êxodo das pessoas do campo, as famílias onde morava 100, passou a ter 2. Se vocês pudessem esclarecer um pouco essa mudança, vocês lembram como é que foi essa mudança de tecnologia e social que existiu por conta da soja? Ó, eu vou desenhar um cenário baseado na nossa experiência, né? Eu me lembro muito bem, nos anos 80 até 90, nós tínhamos na propriedade rural morando em torno de 6 famílias. 6 famílias. Nós tínhamos que ter 2 famílias que eram exclusivamente enxada, que era o pessoal que limpava a curva de nível, que a gente tinha os murundums, né? E ali se plantava milho. Ou se plantava... Era um problema, porque ali era erva daninha, então tinha que carpir isso direto. Beiradas, né? Então a gente tinha que ter 2 famílias que eram exclusivamente enxada. Nós tínhamos que ter, na hora do plantio, pelo menos mais 2, 3 volantes ali, porque é abrir saco no caminhão, despejar saco de adubo e semente dentro da plantadeira, né? Tinha que ter na plantadeira, além do operador, o caroneiro, que era o cara que olhava ali se estava descendo a semente, se estava descendo o adubo, se não estava entupindo carrinho, se não estava ficando semente descoberta para trás. E isso já pós-café? Já após café. Quando que era isso mais ou menos? Anos 80. Anos 80. Porque era plantio... Tirou o café de uma vez? Anos 80 até 90, porque era o plantio convencional. Então, as operações eram assim. Você passava uma grade home, depois passava 2 niveladoras. Né? 2 niveladoras. Uma nivelada para dar uma ajeitada e a outra nivelada para incorporar o herbicida. Que era trifluralina, para incorporar o herbicida. Né? Aí sim, aí vinha o plantio convencional. Eram plantadeiras pequenas, né? Não tinha botinha nada, era só disquinho, e aquelas mais simplesinhas, mais levinhas, que eram hidráulicas, com a correntinha atrás para ir cobrindo a semente. Então tinha que ter 2, o operador e o ajudante atrás, que olhava o nível do adubo, da semente, se não estava ficando, né, entupido, se não entupia carrinho, era tudo no olho. Então você vê, então numa operação de plantio, nós estamos falando de no mínimo 3. No mínimo, se for uma plantadeirinha, são 2, mais o que ficava no caminhão, ali para abrir saco, para ir organizando, né? E aí mais 2, então nós tínhamos 5, 6 famílias. Hoje, a mesma propriedade toca com 2 famílias, né? Então são máquinas maiores, sensorizadas, pulverizador maior, colhedeira maior, rendimento muito maior, só com detalhe, gente ganhando muito bem. Esse é o que eu ia comentar. É porque tem uma situação que é igual, isso não é do Brasil. Todos os países que começaram a modernizar a sua agricultura,
Eles partiram para uma mecanização mesmo, por questão de eficiência. Né? E aí as pessoas migravam para a cidade. Mas se você considerar, por exemplo, assim, nos Estados Unidos a migração aconteceu da mesma forma que aconteceu aqui. Só que, se você analisar a situação social com que esses agricultores ou trabalhadores rurais dos Estados Unidos, todos eram alfabetizados. Eles migravam para a cidade e facilmente eram adaptados e já conseguiam ter uma atividade. No Brasil, muita gente era analfabeto, como tem até hoje ainda. Então, muitas pessoas dessas faziam só o operacional e, pela modernização da atividade agrícola, eles tiveram que migrar para a cidade, mas eles não tinham um perfil para assumir funções operacionais de máquinas, algumas coisas assim, que requerem estudos. Então, teve uma dificuldade maior, como tem até hoje. Até hoje tem pessoas que não conseguem ter um emprego porque falta conhecimento de leitura, de coisa assim. Isso foi um trauma. Eu acho, no nosso caso do Brasil, um trauma, né? Mas o êxodo rural aconteceu em todos os países. Em todos os países. E é uma atividade difícil. Por exemplo, se você analisar hoje, em pleno 2023, o que está acontecendo no Japão? O agricultor fica sozinho. Ele não casa. Pergunta se uma mulher quer casar com um agricultor no Japão. Eles estão ficando todos solteiros. Ninguém quer ir para a zona rural, ninguém quer ficar no sol. As pessoas não entendem o que é que você tem que trabalhar no dia do Natal, no dia do Ano Novo, que choveu, destruiu tudo que você fez do serviço durante a semana, que deu um sol que acabou com tudo que você produziu durante 4, 3 meses. Né, ninguém entende muito isso aí. Só quem está no setor sabe dessas dificuldades. Quando você senta para pegar um prato de comida lindão, fala, ai, que delícia que tá essa comida, ele não sabe quantas pessoas trabalharam ali para trás, quantas dificuldades aconteceram ali. Você entendeu? Então, vai ser sempre um desafio. Tá? Muitas famílias, por exemplo, eu vejo por caso do Norte Paraná, assim, que a gente conhecia, os pais se preocuparam em mais dar estudo para os filhos, para eles saírem da atividade agrícola, do que assumir os negócios da família. Sim. Aconteceu muito disso. Não, isso é muito natural. Você entendeu? Então, ou você vai pegar hoje, o cara tem uma fazenda, o cara é médico, o filho é médico, o outro é advogado, outro não sei o quê, e não quer nem saber de terra. Não tem mais vínculo nenhum com terra. Pelo contrário, estão vendendo essas propriedades. E aqueles que ficaram mais enraizados na atividade agrícola estão acompanhando, estão evoluindo, estão se profissionalizando mais, entendeu? Tá? Então, teve muito disso de famílias também que saíram da atividade por uma questão de investimento dos pais e falaram, não, vai estudar, vamos sair desse negócio aqui e tal, pelas dificuldades que a atividade tem. Né? Então, cada vez mais em máquinas com mais tecnologias, muito mais caras, você entendeu? Robotizadas, que fica difícil para um produtor comprar, você entendeu? Né? Eu lembro que a gente, uma vez visitando a Farm Progress Show lá nos Estados Unidos, e a gente perguntou para um produtor assim, que estava num dia de campo, assim, o que pega? O que é mais difícil? Ele apontou pro dedo assim, ó, uma grade que estava passando aí, ó, $125 mil custa essa grade aí, ó. $125 mil, uma grade. Uma grade. $1 milhão. Você entendeu? Que era uma grade grande, lá é tudo grande. Você entendeu? Porque não tem gente. O modelo que tem nos Estados Unidos hoje agora é o dono da fazenda ir embora, entrega a fazenda para uma empresa. A empresa arrenda a fazenda, entra com as máquinas, pulveriza tudo, faz tudo, e ele muda para a cidade, arruma um emprego para ele, para a mulher, para os filhos para estudar, mas não sei o quê. Ele é dono do imóvel. Arrendado, o que faz? A empresa que arrendou paga 50% dos insumos e ele paga 50% dos insumos. E a produção é dividida em dois. O produtor entra com patrimônio terra e o outro entra com todo o serviço de transporte. Esse é um modelo também que tem. E divide tudo, despesa e tal. Por quê? O cara vai ficar sozinho, ele vai ter que comprar mais uma colhedeira, mais um pulverizador. Quando ele começa a quantificar esses investimentos, ele começa a ver que ele está patinando. E já está acontecendo isso também. As máquinas ganham grande tecnologia, mas ficam cada vez mais distantes de uma grande massa dos produtores, né? Então, esse processo sempre vai continuar. Vai ser difícil reverter, porque se você olhar na Europa, oliveira, planta de azeitona, é colhida com máquina. Uva é colhida com máquina. Maçã. Como é que o pessoal acha que colhe uva numa industrial? Como é que você pensa? Uma máquina vai entrar ali e vai arrancar o cachinho de uva? Pois faz isso. É na máquina. Laranja. Laranja. Cor, porque não tem gente para trabalhar. Não tem gente para trabalhar. E não é porque não tem, é porque não querem. Né? Se você falar assim, eu tenho serviço para isso aqui, você não consegue. Então, assim, a gente, às vezes, agora, eu que vou polemizar, né? Então,
às vezes o pessoal taxa o agronegócio, né? É porque o agronegócio está cada vez maior, cada vez menos pessoas, o agronegócio menos, mas isso não é o agro responsável disso, é o próprio ser humano que não quer mais ir para a zona rural. Né? Tanto é que quem está na zona rural ganha muito bem. Né? Você pega hoje um operador de máquina que sabe de pulverização, que sabe de plantio. Mas ganham muito mais que o pessoal da cidade, mas muito mais. Ganha muito mais. Né? Então há um equívoco grande aí, né? Quando você diz que o agro é culpado de um monte de coisa, né? Mas o soja tem uma coisa mais linda que eu acho, que tem um produtor de 20 hectares que planta soja e ganha dinheiro, e o de 5 mil, né? Que planta soja e ganha dinheiro. Então, não é essa a questão, né? Aí tem uma coisa que eu fico pensando, falando de soja, né? A soja não é o grão mais consumido do mundo. Não é. Mas eu acho que a principal fonte de proteína do mundo é o soja, longe. Né? Por quanto tempo vai ser? Pois é. É isso que eu ia chegar nisso aí, o futuro disso. Vocês sabem que já estão fazendo carne em laboratório. Já. Mas a fonte é vegetal. Não. Faz partir do meio de cultura ali, então, carne. Não, mas assim, nada se cria, tudo se transforma. Né? Vai ter uma matriz aí de matéria-prima para isso. Tem que ter uma matriz ali, né? Você não tem como fazer uma proteína sem ter no mínimo um aminoácido como base. Né? Basicamente, essa linha de pesquisa é uma linha para que se não vai precisar mais de soja, na verdade não vai precisar mais de animal, né? De animal, isso. Porque as carnes vão começar a ser feitas industrialmente, a partir de vegetais. Sintéticas, assim. Isso. É óbvio, existe também uma grande restrição do consumidor, né? Pô, vou querer comer uma carne de laboratório, eu vou querer comer uma carne come duas vezes, depois ali, né? Bom, enquanto tem, né, Lucas? Tem uma história interessante. Se tiver, come até pau, mas Tem uma história interessante, tem um grande amigo que é o Luiz Carlos Zampierre, ele é de Pitanga, e o Luiz, ele sempre viajou muito e sempre visitou produtores, onde quer que ele fosse. E ele teve a oportunidade de visitar a Alemanha. Né? E lá conversando com produtores, empresas, né? Porque a Alemanha foi um dos países assim, mais resistentes à transgenia. Né? Até hoje, né? Liberação de defensivos, coisas. Muito. E ela é respeitada, por isso eu acho bacana, né, ter essa linha. Mas houve uma situação interessante que ele conversando ali, e o pessoal falando, né, da transgenia, não queremos, não gostamos, não vamos, né? Mas ele falou, mas viu? E se não tiver soja convencional, só tiver transgênica? Vai transgênica mesmo. Né? Tem que comer. Então não tem jeito, comer, gente. Então, não tem jeito. Então a gente fala da carne sintética, né? Hoje nós não queremos nem pensar, porque nós temos carne de boi, carne de carneiro, carne de galinha, carne de porco, né? Disponível em abundância e num preço muito bom. Né? E quando não tiver, se só tem tu, vai tu mesmo. Né? Então isso é da evolução. Né? Eu acho que o caminho disso vai acabar, se existir, óbvio, uma cobrança do próprio consumidor, né? Igual a gente vê um movimento, até que nós estamos aqui na empresa, das certificações socioambientais. Que, tem uma demanda do Japão, por exemplo, que ele quer não sei quantas toneladas de soja, mas essa soja tem que vir de produtores certificados, de que tem no máximo tantas aplicações, tantos %, não tem abertura diária tantos anos. Então acho que se acontecer essa mudança que o mercado tanto fala, vai partir de uma exigência do próprio consumidor. Mas esse é um mercado de nicho. Isso é um mercado de nicho. Você entendeu? Se tanto é que você vê uma soja não transgênica indo para o Japão ou indo para a Europa, ela vai em container. Não vai de navio. Claro, o container vai dentro do navio, mas não vai num navio graneleiro. Porque não tem mercado para isso. É muito pequeno. Você entendeu? É pro Zé lá, é pro Tião lá do Japão. Isso. Assim, é um mercado que paga mais por aquilo. Você entendeu? Mas vocês não enxergam isso como uma tendência, como consumidor da próxima geração? De forma massificada, eu não vejo nenhuma forma disso. Eu concordo com o Beto, eu acho que é nichos. Nichos porque é caro fazer isso.
É muito caro. Alguém paga e acabou. Alguém paga. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer de chegar em algum momento, não só a questão da certificação, mas na questão da legislação, né? Se em algum momento a legislação e a interferência governamental dos países, né, limitar a produção e chegar num ponto em que eu quero, mas não tem, e aí eu vou no que tem, né? Mas se pensar num caminho natural, quem manda é o consumidor, né? Aí eu concordo, essa geração que está vindo aí é uma geração mais antenada no ambiental, no social, né? No humano. Então, o consumidor que paga, ele vai querer saber de onde vem, o que ele está comprando. Agora, por outro lado, vamos pensar aí, 90% da população mundial não está ligado nisso. Não. Quer saber se vai ter para comprar. Quer saber o que eu tenho para comer. E se o dinheiro não tem para comer ainda, né? Como é que vai escolher o que comer? Porque vamos imaginar um prato de comida aqui, ó. Vamos imaginar um prato aqui, ó. Ele tem arroz, ele tem feijão, ele tem um tomatinho com alface, ele tem uma batatinha frita aqui e tem um ovo frito aqui. E um bife bem no meio, né? Acebolado de preferência, né? Então, vamos pensar nesse prato de comida. A quantidade de gente, né? E de produtores e a cadeia, tamanho da cadeia que possibilita chegar a um prato de comida desse, né? Na mesa de um consumidor, seja ele de baixa renda ou seja ele de alta renda, não importa. Porque no fim, todo mundo é igual, no começo ao fim, né? Porque a base da pirâmide de Maslow, que é a das necessidades básicas, essa é a mesma para todo mundo. É igual. Alimentação, beber, comer, dormir, morar e vestir. Básico, né? Básico. Aí depois vem as outras, que é saúde, que é a de segurança. Mas essa básica, né? A básica é igual para todo mundo. E aí vem uma diferenciação, né? Que é quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro. Quem pode pagar o especial, quem pode comprar aquilo que quer e quem pode comprar aquilo que tem, né? Então vamos pensar naquele que pode comprar aquilo que tem, né? E que o seu dinheiro pode pagar. É o prato de comida, é o arroz e feijão, o tomatinho, o bifinho quando dá, né? O bifinho e a batatinha frita, o prato brasileiro, né? Quando você vai pedir um comercial, é isso que vem, né? Nossa, não é? O comercial é isso que vem, né? Então, isso eu acho que demora demais a mudar, né? Agora, aquele bife ali, ser de boi ou ser sintético, vai de quanto custa. Exatamente. Porque ainda é muito caro fazer sintético. Não é? Exato. Vai de quanto custa fazer. Então hoje ainda nós temos uma escala de produção, né? E um custo de produção que proporciona qualquer um, né? Qualquer um ter um bifinho, seja ele de bife frango, de porco ou de boi, não importa. E nós caminhamos para ter que alimentar 60 bilhões de pessoas. Exatamente. E aí? A produção tem que ser maior. Isso aí. É isso aí. Então, hoje são 8 bilhões, né? É o gargalo está em áreas disponíveis no planeta, né? Onde tem área disponível para poder fazer agricultura, né? Aonde tem jazidas de cálcio, de potássio, de fósforo, né? Para fazer essa agricultura moderna e sustentar todo esse povo. É aquela história, a terra é uma despensa, como você tem sua despensa lá uma vez por mês, você vai no mercado e abastece sua despensa. Nossa despensa é o planeta, então nós estamos só tirando, extraindo. Então os exercícios de reciclagem acontecem, de melhoramento, de reaproveitamento, e são todos exercícios que a humanidade tem feito ao longo das últimas décadas e vai continuar cada vez mais, né? Mas minha percepção, vai ter um gargalo ainda no momento aí. Uma vez eu perguntei para o professor Malavolta, que é uma das maiores autoridades de fertilidade do Brasil, como é que o homem do futuro ia adubar. Ele falou assim, nitrogênio a gente vai conseguir pegar. Pega do ar, pega da chuva, pega de onde, pega... Ele falou assim, tem várias tecnologias, né, que você pode buscar nitrogênio. Potássio, ele falou, as jazidas que estão hoje estudadas no planeta dão para quase 400 anos de exploração, ou seja, 4 séculos.
Isso é o que tem que explorar até hoje. Até ele citou na época que falou, tem na Amazônia uma jazida gigante que está debaixo da floresta amazônica, que é brasileira, está tudo certinho, isso aí já está descoberto. A questão é explorar isso. Ele falou, o gargalo vai ser no elemento fósforo, que o fósforo é um elemento que entra na estrutura de todas as células dos seres vivos, seja vegetal, pura. Animal, tudo, você entendeu? E falou, os fósforos que estão estudados hoje, prospectados no planeta é para 60 anos, e olhe lá. Isso foi a informação que ele me deu há muitos anos atrás, você entendeu? Então, essas situações, quando começa a faltar aqui, você começa a ter que espremer para fazer as reciclagens, para fazer o reaproveitamento. Hoje a gente pega latinha, pega papel, nós já estamos fazendo esse exercício em casa, você entendeu? Aquele livro Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, que ele escreveu acho que em 1935, ele prevê que no futuro nós vamos reciclar o corpo do ser humano. Tem que aproveitar tudo. Não vai ter mais nada. Essa é a visão dele em 1900, enxergando que nós usamos o planeta, nós estamos consumindo, se aplica a tecnologia, melhora daqui, arruma de lá, mas cada vez vai ficando mais ajustado. Como a gente às vezes plantava agricultura nas terras mais férteis, começa a faltar, você vai para as terras periféricas, começa a apertar, você vai para mais periférica ainda, você entendeu? Hoje já se planta no deserto, já se planta sem solo, já faz hidroponia, as tecnologias estão vindo para suprir essas grandes demandas. Se você pegar em escala de região agrícola do planeta, que tem terra para produzir, é Brasil, América, vamos falar assim, América do Sul, tá? E África. Não existe isso em outro lugar. Agora a Austrália está estudando uns programas lá para tentar recuperar a questão de atividade agrícola, implantar um programa de produção agrícola no deserto lá. Que são o quê? Pressão. É a pressão do mundo, da humanidade em cima da necessidade de se alimentar. As demandas vêm. Você entendeu? E o homem, como é criativo, sempre ele vai se adaptando, vai buscando mais tecnologia, vai se ajustando nesse processo. Então a soja vai ficar aí por um bom período ainda. Eu acho que um grande período. Um carro-chefe da proteína. Vai. E pelo jeito vai ter serviço para todo mundo. Pelo jeito vai. Né? Porque tem desafio, hein? Tem desafios e quem quiser realmente contribuir com esse mercado, sempre tem coisa nova, sempre tem demandas novas. Você veja essa área que você está cada vez mais focado, que é a área de imagem. Né? Como isso vem contribuir também, né, para esse modelo de certificação, esse modelo de melhoria, né, de afinamento, né, cada vez mais. Assim, eu acho a tendência é alta produtividade, maior aproveitamento e reciclagem. Eu vejo isso como um caminho sem volta, em todas as áreas, mas na área de produção, retornando adubo, retornando orgânico, retornando minerais, separando, isso vai acontecer. Aí sim, pode ser que os preços das commodities, como a gente está vendo acontecer, né? Você vê de 5 anos para cá, pouco mais talvez, a soja dobrou de preço, né? Dobrou, né? A gente via no histórico de $9, $10, né? 12 era pressão, né? Até 2014, 15, né? E de repente hoje a gente está falando de uma soja de $24 e acha pouco. Tá baixo, isso, né? E acha pouco, né? Então a gente está vendo uma transformação comercial muito louca e não volta mais. Fala, nós vamos ver soja de $12 de novo? Não vamos. Vamos ver soja de... Isso é polêmico, né? Né? O pessoal vai filmar. Pois é, mas veja bem, até onde é que isso vai parar? Porque não tem jeito de voltar atrás. Porque a escassez eleva preço. A produção está muito num gargalo. A commodity soja está num gargalo. A gente vem há quanto tempo? Bem na linha de qualquer... eu vi isso ontem, inclusive. Plantou, vendeu. Ele sai da roça para o navio. É, isso aí. O Brasil, a produção brasileira sai da roça para o navio. Na mesma semana. É desse jeito. Para um mês de entregar grão no porto brasileiro. Colapso mundial. Talvez o único povo do mundo que tem uma vez eu vi um exercício era os americanos têm 5 safras estocadas. Não sei se isso é verdade ainda. Eles têm atividade, assim como é falar. Eles pensam em questões bélicas. O Estado pode entrar em guerra. Isso. Você entendeu? Se entrar em guerra, pode estruturar todo o sistema produtivo alimentar do mundo. Você entendeu? E eles têm um sistema de proteção. Não sei se isso é verdade ainda, se eles mantêm isso. Mas toda hora estão pressionando para alterar.
Então, a gente tem que ter essa cautela, porque vai ter uma condição assim, de sempre estar na linha, cara, de produção. Está muito estreito. Precisando cada Muito vez estreito. mais. Porque eu Né? vejo que ao mesmo tempo, se a população está aumentando, a exigência alimentar também aumenta, né? Porque, por exemplo, o povo pode se alimentar. Antes se alimentava ali, sei lá, usando um termo bem chulo. Não mas para, o cara ia não comer para. rato, ia comer barata, ia comer... Agora, as populações desenvolvidas, desenvolvimento humano, pois quer comer boi, porco, frango. Isso aí. Então isso também aumentou muito a demanda, né? Veja o que está acontecendo. Você tem um amigo que mudou para a Arábia Saudita, Isso. não é? Uhum. Foi lá fazer o quê? Frango, mexe com frango. Foi mexer com frango. Porque até quando você ouvia falar que a Arábia Saudita era produtor de frango, hoje é. Então, ó, só Né? voltando à questão do preço um pouquinho, só para fechar o raciocínio que eu estava comentando. A Argentina perdeu soja dela esse ano, em função da seca. Tá seco. Rio Grande do Aí Sul o também. mercado tá ruim, né? Você estava falando que o mercado caiu e tal, né? Uhum. Isso de jogo. Uhum. Tem um jogo forte no mercado. Você entendeu? Não, o Brasil deu um boom de soja. Deu? Você entendeu? O aumento de soja que o Brasil deu, esse boom, 15 milhões de toneladas, a Argentina perdeu mais de 20. É isso aí. Você entendeu? Exatamente. Então a conta é negativa ainda. E o consumo só cresce. A conta é negativa, a oferta sul-americana é negativa. Você entendeu? Com relação aos outros anos. Você entende? Então, num determinado momento, tem grupos de compradores que fazem o mercado acontecer. Cartel. Uhum. Eles fazem o negócio. Uhum. Uma época inventam um inseticida, um produto contaminado, devolve todos os navios para comprar mais barato, porque abaixou, inventam mil coisas, né? Não, agora eu não vou comprar mais porque já estou abastecido. Aí, pau! O mercado estanca, cai. Eles voltam comprando tudo numa vez. Isso, Numa semana compra. Compra tudo e o Isso mercado é jogo, organiza. isso é guerra. Hum. A Terceira Guerra Mundial, se fala que ela é econômica. Não tem, ninguém deu um tiro ainda, mas ela é ela econômica. acontece. É Ela isso está aí. acontecendo. Alguém tem que ter a proteção de alimentar a sua nação de uma maneira mais equilibrada e mais econômica, né? Então, por exemplo, se está ruim o preço da soja esse ano, agora, nesse momento, cara, se você tiver as contas em dia organizando, Você vai embora. é só Vai embora. não vender. E o detalhe, né? Você fala assim, tá ruim em relação a quê, né? Em relação aos 200 que estavam ano passado, horrível. Então. Horrível, Isso. né? Agora, em relação aos 70 de 7 anos atrás, Então. excelente, né? Então, A conta é com base no custo de produção. é isso Tem aí, que ser. isso aí. Tem que fechar a conta, né? Olhar para frente e tocar a vida. Mas o negócio soja, ele é muito estável, né? Uhum. Sempre foi, na verdade, né? Ele sempre foi muito estável. Então, o que a gente tem que buscar é produtividade, em primeiro lugar, Isso, né? muito Alta mais. produtividade e o uso de boa tecnologia, buscar aí as consultorias, né? Para produzir melhor, para produzir com mais eficiência e não vejo possibilidade desse mercado recuar, não. Soja não. Muito difícil. Soja não. Ela é a proteína principal no mundo hoje. E a gente falava da Arábia, o que eles vão se tornar? Comprador de soja. De soja. É. Abre mais no mercado. Vai Mais ter que no fazer mercado. ração. Vai converter Eles já são os maiores compradores de milho do Brasil. Tá vendo? Então. Então você vê. Então não tem, é caminho sem volta. Mas tem outra estatística legal, acho que a cada 100 reais exportados, 13 reais vem da soja. Olha só. 3% né? da exportação, Da exportação. brasileira é por causa da Isso soja. aí. E assim, chama a atenção para um fator importantíssimo para o Brasil, né? A gente só é um grande exportador porque nós não temos silo, né? Metade da nossa produção, se não for exportada, vai tem ficar, nem onde vai guardar. poder vai ficar céu aberto. Vai ficar né? céu aberto. Vai ficar céu aberto. Então, você vê que a grande sacada americana é ter silo nas propriedades. É. Lá o produtor, ele E guarda, aqui no Brasil O seu grão. tem um silo muito famoso, que é o caminhão. que é o caminhão. Um silo temporário. Se você pensar o volume de soja que tá está tudo estocado na estrada. andando, você Caminhão, entendeu? trem, navio, é bem isso. É bem Inclusive por aí. eu tenho um amigo lá de Tibagi que está construindo um silo próprio. Isso aí, exatamente. Vambora, é isso aí. Né, é o que a gente já vê muitos produtores aqui fazendo. Elas falam, não, mas pequeno produtor não tem como fazer silo. Tem sim. A gente tem um estudo que a partir de 50 hectares já há viabilidade de ter silo na propriedade. Então, não tem, Quem não vai gostar de ter silo? né? Não tem esse negócio. É claro que aí também é um jogo de interesse, Também né? é.
que a gente pode discutir uma outra hora, né? Mas é isso, esse é o soja, é importante e vai continuar sendo e vai mudar, né? A produção, o modelo de produção que a gente conhece hoje também deve mudar. A gente está vindo aí com uma agricultura voltada a biológico, voltada a uma agricultura mais limpa, sim, essa geração que você fala que está mais antenada, né, no ambiental, no social. Vai virar tudo em robô, né, pai? Vai tudo em robô, em drone. Vai virar. O agricultor vai ser o agricultor aqui acompanhando as operações do celular. Onde está cada drone, onde está cada trator que vai ser um robô. Sim. A gente vê aumentar muito a prestação de serviço no campo. Prestação de serviço. Então, prestação de serviço de pulverização, de colheita, que já é uma coisa antiga. Na Argentina, a prestação de serviço na atividade agrícola, ela já é muito mais avançada e muito mais tempo do que nós temos no Brasil. Ela tem um modelo meio americano, né? Sim. Nos Estados Unidos, você compra às vezes um herbicida para aplicar na fazenda, ele te dá aplicado. Compra aplicado. Eu comprei lá o produto tal, eles vêm e já te dão aplicado. Isso aí. Você paga só a conta. Tem isso, tem mecanismo. Vai pela facilidade, o João abordou essa questão. Praticidade. Falta de mão de obra. Sim, tem falta de mão de obra. Qualidade, equipamentos caros. Às vezes o cara compra um equipamento muito e socializa ele na forma de prestação de serviço. Você não precisa comprar. Né? Isso aí. Então quando você faz a gestão, muitas coisas estão focadas na viabilidade econômica. Né? Ter ou não pessoas, ter ou não máquinas, planto ou arrendo. Né? Faço ou pago para fazer, né? Então a viabilidade dessas atividades está voltada na gestão e a conta de mais ou menos a última linha que manda, né? Que o resultado final, né? É o resultado final. Eu acho muito importante também os próprios produtores, a geração nova de produtores também está antenada a essa mudança. O pouco que a gente falou aqui, o tanto de desafio que tem. E desde lá de 1950, 1960, quando teve a Operação Tatu, se começaram a calcarear. Imagina quem veio falando que o produtor tinha que fazer análise de solo. Até hoje nós estamos brigando para se fazer análise de solo. Até hoje. E ali já era visto como era importante. Então essa resistência que existe à consultoria. Então acho que o entendimento do produtor de que é uma coisa para ser feita em comunidade. E como é uma mudança muito rápida, nós nunca vamos estar atualizados. Então sempre tem que ter talvez o papel do consultor, produtor de uma assistência, para vir trazendo isso para a operação no campo. Então a importância do produtor estar sempre aberto a isso, a essas melhorias. Isso aí. Porque tem muito para evoluir, com certeza nós vamos evoluir. E obrigado pela presença de vocês. Nós agradecemos, com alegria ter esse bate-papo aí. Né? Se dava para falar uma vida, né? Dá. Sobre cada um desses temas que nós falamos, sobre subdividida, um monte de episódio. E eu vou deixar e outros impactos vão vir ainda. Né? Isso aí. Nós citamos um monte de interferências, né? Desde tecnológicas, políticas, sociais. Nossa, outros virão. Que pode acontecer, né? Outros virão. Bom demais. Né? Mas o homem é aberto às transformações e evolução, ele tira de letra. É na dificuldade que a gente desenvolve. Claro. Né? Isso a história mostra e é assim que vai ser. Obrigado. Valeu. Tudo de bom para vocês.